Deus abençoe mais uma vez, meus amados irmãos. É sempre um prazer para mim trazer a palavra de Deus para o reconforto das nossas almas, da minha e da tua alma, meu amado irmão. E para este momento, eu queria tomar aqui a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, e vou ler desde o verso 10 até ao verso 14. E nós lemos assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Deus abençoe a você e eu, meu irmão, enquanto ouvimos esta palavra. E eu quero aqui tomar como tema, o tema mesmo do nosso profeta, saindo fora do arraial. Exatamente como Paulo disse neste capítulo 13 de Hebreus, no versículo 13. É na realidade um assunto estranho, mas quero vos dizer que geralmente nós encontramos Deus nas coisas estranhas. Deus é um estranho. Ninguém se habitua com Deus. E ninguém se habituará com Deus. Nós vemos que, mesmo no mundo em que vivemos, o fazendeiro é um estranho para o homem de negócios. O cristão é um estranho para o incrédulo. Noé era um estranho, um louco para o mundo para o qual ele pregou. Moisés era um estranho, um louco para Faraó. Meus amados irmãos. E tudo isto porque eles tiveram que sair dos arraiais nos quais eles viviam, ou eles estavam. Então, nós queremos falar disto, saindo fora do arraial. Cristo foi crucificado fora da porta. E Ele nos chama a sair do arraial. Afinal de contas, tudo isto aconteceu porque Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, ou pelo povo de Israel. Quando Pilatos apresenta dois homens ao povo de Israel, um era Jesus e o outro era Barabás, Israel disse: liberta Barabás e crucifica Jesus. Eles os rejeitaram. E por causa disto, Cristo é crucificado fora das portas de Jerusalém, fora do arraial, meus amados irmãos. E Paulo, falando aos seus irmãos, os hebreus, ele os diz: se cada um de vós quer ter a vida eterna, quer encontrar Jesus e a salvação, então saiamos fora do arraial. Para dizer que eles estavam num arraial onde Jesus não estava. Eles tinham ali os fariseus, os saduceus, os herodeus, as suas organizações, as suas denominações. Mas Jesus Cristo não estava lá. Ele estava fora do arraial. Então, é exatamente isto que nós devemos fazer hoje. Porque vamos entender, meus amados irmãos, nesta pequena mensagem, que Jesus Cristo está de novo fora do arraial, fora das igrejas, fora das denominações, fora de todos os nossos usos e costumes, que são realmente contrários à palavra de Deus. Estes ticumbes e outras coisas que nós temos, tudo isto é contrário à palavra de Deus. Tradições que anularam o poder de Deus. E agora, nós temos que sair fora do arraial, encontrar Cristo e levar o seu vitupério. Meus amados irmãos, a coisa é séria. Eu podia começar com Abraão, que Deus chamou a sair fora da sua parentela. Vocês sabem disto? Em Gênesis capítulo 12.
quando Deus disse a Abraão, sai-te da tua terra. Que terra? Babilônia. E sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava lá em Babilônia. E todos os leitores da Bíblia e os filósofos e o resto sabem que Babilônia significa confusão, bagunça. E Abraão estava naquela confusão, naquela desordem de bêbados, fumadores, liambeiros, drogueiros, assalteadores, burladores e todas essas coisas. Abraão estava no meio daquilo. E dentro daquele arraial, aquele tipo de arraial, Abraão não podia ter comunhão com Deus. Abraão não podia ver a face do Senhor. Abraão nunca podia sair da sua esterilidade para dar um filho dentro daquele arraial. Então Deus o chamou para ele sair daquele arraial, para que ele possa ser abençoado e que ele possa andar com Deus. É assim que quando ele sai de lá, Deus lhe apareceu e lhe disse, anda comigo e ser perfeito. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão não teria isto se ele tivesse permanecido naquele arraial de Babilônia, naquela confusão, naquela desordem, com tantos e vários deuses. Um Deus para o sol, um Deus para a chuva, um Deus para isto, um Deus para aquilo. Deus não teria tratado com Abraão. Exatamente a mesma coisa hoje. Deus não tratará contigo enquanto você estiver em Babilônia, enquanto você estiver nesta bagunça, nesta confusão, adorando vários deuses, ou cortando Deus em 3 pedaços. Um é Pai, outro é Filho, outro é Espírito Santo. Você não terá comunhão com Deus. Você não terá o favor de Deus. Você não terá as bênçãos de Deus. É uma verdade. Você pode até ser muito rico, mas isso não significa nada. Você pode ter coisas materiais, mas não é isto. Você sabe que espiritualmente você está em dificuldades. Não há paz na tua alma. Amados irmãos, é exatamente isto. Abraão estava naquela bagunça, naquela desordem, adorando estátuas, adorando o solo ou que coisas. Era um autêntico idólatra. E Deus nunca podia abençoar Abraão estando naquela idolatria. Não, meus amados irmãos. Deus odeia a idolatria. Deus diz, é o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés para os filhos de Israel. Não terás outro Deus diante de mim. E não fazes nenhuma imagem de escultura. E não adora outro Deus. Meus amados irmãos. Então, é exatamente o que aconteceu com Abraão. Deus lhe mandou chamar fora daquele arraial, porque Deus tinha um lugar melhor, onde Abraão teria comunhão com Deus, onde Abraão estaria adorando o verdadeiro Deus, não todos aqueles deuses falsos que ele tinha lá em Babilônia. Agora veja, meu irmão, e da mesma maneira, Deus está chamando você e eu a sairmos de todos os arraiais, cujos hábitos, costumes, adoração e religião e doutrina é contrária à Bíblia, contrário à palavra de Deus. Moisés estava na casa de Faraó, mas você notará que em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que Moisés recusou em ser chamado filho da filha de Faraó. Oh, meus amados irmãos, ele estava naquele arraial da casa de Faraó, mas há um momento, pela fé, e a fé é a revelação. Pela revelação, Moisés entendeu que naquele arraial ele não estava servindo ou adorando o verdadeiro Deus. Então ele tinha que sair de lá. Vocês não imaginam quão isto pareceu loucura para a casa de Faraó. E para Faraó, Moisés abandonar aquelas riquezas. Ele deveria ser o faraó que deveria suceder o antigo. Ele deveria ocupar um grande posto, um grande lugar lá na casa de Faraó. Mas vou vos dizer que a fé vê de outra maneira. Os olhos da fé são diferentes dos olhos carnais. E ali Moisés teve que sair de lá para se unir a um povo, para se unir àquele povo de Israel que estava lá em Gozém,
fazendo blocos ou tijolos para a construção de pirâmides para os faraós. Moisés preferiu ir lá. Moisés preferiu aquela vergonha. Ser chamado de todos os nomes e ser zombado de todas as maneiras. Mas pela revelação, ele sabia que ele estava seguindo Cristo, como nos diz a Bíblia. E ali ele falou com o povo de Israel e mostrou-lhes que eles não podiam servir a Deus naquele lugar. Lembram-se que em Êxodo capítulo 3, Moisés se encontrou com a coluna do fogo, Deus ele mesmo, numa sarça ardente. E Deus lhe falou: eu vi o sofrimento do meu povo. Vai, eu te envio para que você os tire de lá, para que você os tire daquele arraial. Oh, meus amados irmãos, quanto nós sofremos quando estamos no arraial errado. Fumando e o teu próprio cigarro, quando você cai no sono, o cigarro cai e te queima, mas você não larga, torna a voltar o cigarro na boca para tornar a te queimar, tornas a voltar para tornar a te queimar. Você vai, bebe, começa a tropeçar contra tudo, e quando chegares em casa, estás cheio de ferimentos e outras coisas. É um sofrimento, é uma escravatura. Vamos ali na prostituição e vamos buscar o HIV e muitas outras coisas. Que pena, é um arraial errado. E notem então, meus irmãos, que Deus disse a Moisés: tira o meu povo de lá, porque eu tenho uma outra terra, onde mana o leite e o mel. Um país melhor. Oh, meus amados irmãos, eles tinham que sair daquele arraial do Egito para poderem ir num outro arraial, onde eles veriam a bondade e a misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus te chama para um lugar melhor. Deus te chama para coisas melhores. Deus te chama para algo que é eterno. Deus te chama para uma verdadeira paz. Sim, meus amados irmãos. Então, como disse o nosso profeta, eles deixaram o arraial do Egito. Sim, meus amados irmãos. E eles foram para aquela terra maravilhosa. Oh, meus irmãos, notai, como nós lemos na Bíblia, que Jesus padeceu fora do arraial. Os judeus e as igrejas daquele tempo, as religiões daquele tempo, puseram Jesus fora do arraial, não o aceitaram. Eles o trataram de Belzebu, príncipe de demônios. E eles preferiram escolher Barabás, como nós acabamos de dizer. Meus amados irmãos, acham que isto é diferente de hoje? É a mesma cena se repetindo. As denominações, as organizações religiosas de hoje fizeram a mesma coisa. Escolheram Barabás, escolheram o aborto, escolheram o homossexualismo, o casamento de homens com homens, o lesbianismo, escolheram a filosofia, a teologia e outras coisas, as tradições humanas, e rejeitaram a palavra de Deus. Paulo, no seu tempo, teve que sair do arraial dos fariseus. Vocês sabem que Paulo testemunha que ele era fariseu. Mas um dia, indo a Damasco para perseguir e açoitar os que adoravam Jesus, Paulo se encontrou com a mesma coluna de fogo com que Moisés se encontrou lá no deserto. E notam que esta coluna de fogo, ao se encontrar com Paulo, falou com ele, e desde aquele momento Paulo teve que sair daqueles arraiais e deixou de ser fariseu. E ele está convidando seus irmãos judeus. É por isso que ele escreve essa carta aos Hebreus. E ele está dizendo a eles: saiam deste arraial e venham ao encontro de Jesus fora do arraial. Sim, meus amados irmãos, ele estava os chamando a aceitar em Cristo a esperança da glória. Ele estava os chamando a serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e para que eles possam receber o Espírito Santo, como Pedro disse em Atos capítulo 2, no versículo 38. E Paulo pregou a mesma coisa. Sim, meus amados irmãos, esta é a situação que nós temos hoje. Este é o chamado de Deus para nós hoje. E quero tomar aqui o livro de Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, onde a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
E isto é neste tempo, a era da Laodiceia. Cristo está fora. Nós o pusemos fora das nossas casas. Nós o pusemos fora das nossas vidas. Nós o pusemos fora dos nossos carros. Entramos nos carros sem Jesus. Viajamos sem Jesus. Nós o pusemos fora dos nossos aviões. Oh, meus amados irmãos, nós pusemos Cristo fora das nossas igrejas. Nós temos as Bíblias, sim, mas Cristo não está ali. Porque trocamos tanta coisa. Pusemos a mulher a pregar, a mulher no púlpito, enquanto que a Bíblia diz, eu não permito que a mulher ensine. Sim, meus amados irmãos, nós o pusemos fora das nossas igrejas. Nós pusemos Cristo fora da nossa sociedade. A América é o que é hoje, porque pôs Cristo fora. Nós somos o que somos hoje. Angola pôs Cristo fora. Fora do arraial. É exatamente a verdade, meus amados irmãos. Veja como é que vestimos. Mulheres de calças. Deus disse que o homem não usará roupa de mulher e que a mulher não usará roupa de homem. Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 5. Que coisa, meus amados irmãos. Não nos contentamos da beleza natural que Deus nos deu. Agora são pinturas nas unhas, pinturas nos lábios, e as mulheres se parecem como lagartos, e tantas pinturas parecidas como mochos, e todas as outras coisas que nós temos hoje. Tudo isto porque pusemos Cristo fora do arraial. Ele não te criou bem? Por que essas pinturas todas? Meus amados irmãos, nota esta coisa, que hoje pusemos Cristo fora do arraial. Ele está fora das nossas igrejas. Ele está fora. Nós aceitamos Barabás. Nós aceitamos tudo que é contrário à palavra de Deus. E até institucionalizamos aquilo. Nós criamos decretos com coisas contrárias à palavra de Deus. Oh, que coisa horrível, meus amados irmãos. Talvez você dirá, não, a minha igreja é boa, temos isto, temos mais aquilo. Mas deixam-vos dizer, com fumadores, bêbados, feiticeiros, idólatras, fornicários, abomináveis, amantes de deleites mais do que de Deus, homicidas, mentirosos, invejosos, caluniadores, hipócritas, negando a deidade de Jesus Cristo, efeminados, usando roupas indecentes. É assim que você diz que está adorando a Deus? E olha como que o pregador nunca fala contra isto. Olha como que o pastor tem medo de condenar essas coisas, porque sabe que perderá a gente. Mas vou lhe dizer, caro pregador, é melhor você perder a popularidade dos homens e ganhar o favor de Cristo. Meus amados irmãos, que coisa é esta? Que tipo de arraial é este? Oh, meus amados irmãos, saiamos então destes arraiais para irmos ao encontro de Cristo. Saiamos destas coisas. Arrepende-te e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita Cristo. Ele vem brevemente. A única esperança para o mundo. Sim, meu amado irmão. E para terminar, queria dizer, tome a palavra de Deus e aceite o seu vitupério. Você será zombado, você será criticado, mas continue neste caminho, saindo fora do arraial. Não me importa quanto custará, como cantou alguém. Não me importa quanto custará. Esta cruz consagrada eu levarei, até que a morte me livre dela. Então, em casa, receberei uma coroa, pois há uma coroa para mim e há também uma coroa para ti. Que Deus te abençoe, meu amado irmão.